Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, professor Manuel Filho Brandão, estou aqui em mais uma aula de matemática do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula, caros alunos. Vamos lá. Dando continuidade aqui ao capítulo de corpos redondos, nesta aula iremos abordar os cones. Vamos lá. Nesta aula vamos explorar principalmente os cones e suas principais características. Essa imagem de fundo é porque no dia 7 de setembro passado a gente comemorou o Dia da Independência do Brasil. Vamos aqui primeiro a classificação dos cones. Começa aqui cone na página 142 do livro de vocês. Cone circular ou apenas cone é a reunião de todos os segmentos de reta com uma extremidade em V e outra no círculo C, certo? Então, eu vou ter o quê? Eu tenho essa região aqui, ó, que é o círculo, esse círculo aqui em verde, que eu chamei de círculo C, e eu tenho esse vértice V. Aí eu passo a reuni-los a partir de vários segmentos, ou seja, infinitos segmentos, certo? Quando eu começo a uni-los por esses segmentos, esses infinitos segmentos, eu começo a formar esse sólido geométrico aqui. Que sólido geométrico é esse? É o cone. Então, o cone é esse sólido geométrico aqui, formado pela reunião desse círculo C com vértices a partir de infinitos segmentos, ou seja, vários segmentos. Ok? Elementos de um cone, página 142. Primeiro elemento deles é a base. Base é o círculo C de raio R e centro O. Ou seja, esse círculo C aqui vai ser nossa base. Está aqui ilustrado na figura. O vértice é o ponto V. Esse ponto V aqui é o nosso vértice. Vértice esse do cone. O eixo é a reta VO, ou seja, é a reta que passa pelo ponto O e pelo ponto V. Não importa a ordem, certo? V, O ou O, V. Geratrizes são os segmentos com extremidades em V e na circunferência da base do cone. Ou seja, são esses segmentos aqui. Ó. Tem um ponto aqui na circunferência da base e sua outra extremidade é o vértice do cone. Então, esse segmento aqui a gente chama de geratriz. E geratriz indicaremos o comprimento da geratriz por G. Certo? Quando vocês veem G, a gente está falando de geratriz. E geratriz é esse segmento aqui que liga um ponto da circunferência ao vértice do cone, beleza? A altura do cone é a distância H, tá aqui, ó. É a distância H do vértice V ao plano que contém a base. Ou seja, se a gente medir a distância do plano que contém essa base aqui, que é um círculo, até o ponto V, nós teremos o quê? V, que é o vértice, né? Nós teremos a altura desse cone, certo? Então é isso. A gente percebe melhor esses elementos na resolução dos exercícios. Então vocês resolvam aí os exercícios de vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade para perguntar a mim ou aos seus respectivos professores. Beleza? Classificação dos cones. Página 142 ainda. A gente tem aqui, ó, o cone reto e o cone oblíquo. Quando é que eu vou ter um cone reto? Se o eixo de reta VO é perpendicular ao plano que contém a base circular. Ou seja, se esse eixo aqui, VO, for perpendicular ao plano que contém a base do cone, a gente vai ter um cone reto, certo? Cone oblíquo. Se o eixo de reta VO não é perpendicular ao plano que contém a base circular. Ou seja, se esse eixo aqui de reta VO em relação ao plano que contém a base deste cone aqui não for perpendicular, ou seja, se esse eixo formar com o plano que contém a base um ângulo maior ou menor que 90 graus, esse eixo aqui não vai ser perpendicular à base. Então, a gente vai ter o quê? Um cone oblíquo, certo? Então, vai ser reto se o eixo for perpendicular à base, cone reto, né? E vai ser um cone oblíquo se o eixo não for perpendicular. Se for perpendicular, cone reto. Se não for perpendicular, cone oblíquo, certo? Então, a gente tem que observar o eixo para classificar se o cone é reto ou oblíquo. Outra classificação aqui é... A gente também tem aqui um sólido de revolução, né? Nesse caso é o cone.
O cone de revolução, pois, pode ser obtido pela rotação de um triângulo retângulo em torno de uma reta que contém um de seus catetos. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o cateto, o maior cateto desse triângulo retângulo aqui, que vai ser o eixo desse cone. Aí, se esse triângulo retângulo aqui girar em torno desse eixo aqui, ele vai formar esse cone aqui, certo? Por isso que é um sólido de revolução, porque essa revolução, esse giro do triângulo retângulo vai formar o cone, beleza? Por isso que é sólido de revolução. E aqui a gente tem um cone equilátero. Quando é que a gente vai ter um cone equilátero? Se o cone reto, porque ele tem que ser reto, tem a medida da geratriz igual ao dobro do raio da base. Ou seja, se a geratriz G for igual a 2 vezes o raio. 2 vezes o raio também é o quê? É a medida do diâmetro da circunferência da base. Certo? Então, se a geratriz for igual a 2 vezes o raio, a gente vai ter o quê? Um cone equilátero, beleza? E vocês têm que lembrar que 2 vezes o raio é igual ao diâmetro. A geratriz, se a geratriz for igual ao diâmetro do círculo da base, a gente vai ter o quê? Um cone equilátero, certo? Porque às vezes a questão pode trazer esse enunciado dizendo que a geratriz é igual ao diâmetro, e o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então ele está falando de quê? De um cone equilátero. Porque às vezes as questões tentam confundir a gente, certo? Vamos seguir. Secções de um cone, página 143. Temos aqui primeiro a secção meridiana de um cone. Uma secção meridiana de um cone é determinada pela intersecção do cone com um plano que contém seu eixo. Aqui a gente tem um cone oblíquo e um cone reto, certo? Se esse plano alfa intercepta esse cone passando pelo eixo, a gente vai formar essa secção meridiana. O que é essa secção meridiana? É o que é em comum ao plano e é em comum ao cone, o que está no plano e o que está no cone. E o que está em ambos é esse triângulo escaleno aqui, certo? Então, a secção meridiana é esse triângulo aqui, ok? Nesse caso aqui também, se eu tenho esse plano beta intersectando esse cone reto e passando pelo seu eixo, a gente vai ter uma secção meridiana. E quem é que vai ser essa secção meridiana? É o que é em comum ao plano e o que é em comum ao cone. E o que está no plano e o que está no cone é esse triângulo isósceles aqui em azul, certo? E esse triângulo isósceles aqui é que é nossa secção meridiana, ok? Vamos seguir aqui. Secção transversal de um cone. Uma secção transversal de um cone é a intersecção do cone com um plano paralelo ao plano da base. Ou seja, a gente tem o plano da base aqui, certo? E esse plano alfa é paralelo ao plano da base do cone, certo? E ele está interceptando aqui o cone nesse nível aqui, nesse plano aqui, ok? Aí a secção transversal vai ser esse círculo aqui, que de certo modo vai ser proporcional ao círculo da base do cone, certo? Então a secção transversal vai ser esse círculo menor aqui, ok? Porque eu tenho o quê? Um plano paralelo à base do cone intersectando esse cone que vai formar essa secção transversal, que é esse círculo menor, ok? Vamos seguir. Planificação da superfície de um cone reto, página 143. Eu tenho um cone aqui, um cone reto. A planificação dele vai ser essa superfície lateral aqui, que na verdade é um setor circular, e esse círculo aqui, que é o círculo da base, certo? Aqui é essa superfície. A superfície lateral é um setor circular com raio igual à medida da geratriz, ou seja, esse setor circular aqui, o raio dele vai ser a medida da geratriz do cone, certo? Isso aqui, no caso, setor, no caso, é uma circunferência incompleta. É uma circunferência que eu estou usando só esse ângulo alfa aqui, que é parte da circunferência, que é parte do círculo, ok? Eu tenho só uma fatia, como se fosse só uma fatia da pizza, certo? E essa fatia da pizza, ela tem um ângulo alfa, esse ângulo alfa pode ser qualquer ângulo, e o raio desse setor aqui vai ser a medida da geratriz do cone, ok? E a base aqui é tem as mesmas propriedades da base do cone aqui. Vai ter o mesmo raio da base do cone e o centro aqui da base, ok? Esse aqui é o círculo da base. Vamos seguir aqui.
Agora, algumas relações métricas entre os elementos de um cone reto. Dado o triângulo retângulo VOP, ó, esse triângulo VOP, esse triângulo aqui, certo? Ele é um triângulo retângulo. A partir do teorema de Pitágoras, temos que, pelo teorema de Pitágoras, a hipotenusa G, certo? G ao quadrado é igual à soma do quadrado dos outros dois catetos, né? Um dos catetos é H, que é a altura do cone, H ao quadrado, mais o outro cateto é o raio da base do cone ao quadrado, certo? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente pode ter essa relação. Aí, quando é que a gente vai usar? Se a questão nos deu a altura e o raio do cone e a gente quer encontrar a geratriz, a gente vai usar essa relação aqui a partir que é nos dada a partir do teorema de Pitágoras. Se a questão nos der a geratriz e a altura e eu quero encontrar o raio da base, a gente vai usar essa relação métrica aqui, beleza? Vocês têm que ver o que a questão pede. Vamos seguir aqui. Relações métricas entre os elementos de um cone reto, página 144. Perceba que o setor circular, esse setor circular aqui, é a superfície lateral do cone, certo? É toda aquela lateral do cone. E aí vocês podem imaginar como um chapéu de aniversário planificado. O chapéu de aniversário é um cone, né? Imaginem ele planificado, ele vai ter essa planificação aqui, certo? Vamos aqui, ó. O setor circular ao lado representa a planificação da superfície lateral do cone. Então, podemos estabelecer a seguinte regra de 3. Comprimento do arco. Esse comprimento 2πg, a gente está considerando como se fosse o comprimento total dessa circunferência aqui de raio G, que é raio igual à medida da geratriz desse cone, certo? A gente está considerando o comprimento dessa circunferência completa. Se é o comprimento completo, a gente tem que associar com 360 graus, que é um giro completo, ok? Aí aqui 2πr, a gente está considerando só o comprimento desse setor aqui, só o comprimento dessa fatia aqui, certo? Dessa fatia maior, beleza? Esse 2πr a gente está considerando só o comprimento do setor. Se a gente está considerando só o comprimento do setor, a gente tem que associar aqui com o ângulo desse setor. O ângulo desse setor a gente não sabe qual é. Então a gente chama de alfa. Aí pela regrinha de 3, meio pelos extremos, né? Isso aqui multiplica o alfa e 2πr multiplica o 360. Então vai ficar 2πg vezes alfa igual a 2πr vezes 360. Esse 2πg está multiplicando o alfa, então a gente pode mandar dividindo o que está do outro lado da igualdade. Então, o alfa, que é o ângulo do setor, vai ser igual a 2πr vezes 360 graus sobre 2πg. Aí, como é que a gente chega aqui? Deixa eu pegar bem aqui a caneta. A gente cancela, ó, 2π com 2π. Deixa eu apagar bem aqui. A gente está cancelando aqui só o 2π aqui em cima, certo? A gente não está cancelando o R, certo? O R continua aqui. Então, a gente cancelou 2π aqui, cancelou 2π aqui. Então, sobrou o quê? R vezes 360 sobre G, porque a gente cancelou 2π. Então, se a gente quiser encontrar o alfa, que é o ângulo do setor, e a gente tiver as medidas do raio da base e a medida da geratriz do cone, a gente consegue encontrar a medida do ângulo do setor, certo? Ou se a gente tiver o ângulo, a medida do ângulo do setor da superfície do cone e a medida da geratriz do cone, a gente pode encontrar o raio. Enfim, a gente tem que se adequar ao que aquele exercício vai pedir, beleza? Vamos seguir. Área da superfície de um cone reto. Página 145 do livro de vocês. Se a gente tem um cone, a área da superfície vai ser toda a área de toda a planificação desse cone. A planificação desse cone tem a base e tem a superfície lateral. Então, a gente tem que calcular a área da base e a área lateral, somar a área da base e a área lateral para ter a medida da área total da superfície de um cone, certo? A área da base de um cone é bem simples, né? A base de um cone é o quê? Um círculo. E a área de um círculo é o quê? πr ao quadrado, ou seja, π vezes o raio daquela circunferência, daquele círculo ao quadrado, certo? Então, a área da base está bem simples, né? Aí vamos mostrar aqui como é que a gente chega aqui nessa área lateral. A gente tem que fazer uma regrinha de 3, né? A gente tem aqui, a gente vai colocar aqui o comprimento do arco do setor
Se a gente coloca o comprimento do arco do setor aqui, a gente tem que colocar a área do setor, que é o que a gente quer encontrar. Se a gente coloca aqui o comprimento do círculo de raio G, que é o comprimento do círculo todinho que vai ter esse raio aqui, G, certo? Do círculo completo, o comprimento dele completo, certo? Se a gente coloca o comprimento completo aqui, a gente tem que colocar a área do círculo de raio G, certo? Então, o comprimento do arco do setor é 2πr. E a gente quer o quê? A área do setor é a mesma área lateral, certo? A área lateral vai ser a área desse setor aqui. O comprimento do círculo de raio G, o comprimento é 2πr. Só que o raio aqui, no caso, é a geratriz. Então, a gente substitui o raio por geratriz, pelo G da geratriz, e a gente vai ter o comprimento completo da circunferência de raio G, certo? E aqui era a área do círculo de raio G. A área do círculo é πr ao quadrado, mas o raio aqui é o G, então a gente substitui o R por G, então fica G ao quadrado. Π G ao quadrado vai ser a área do círculo completo, certo? A gente vai fazer a regrinha de 3, meio pelos extremos. 2πg vezes a área lateral, 2πg vezes a área lateral. 2πr vezes πg ao quadrado fica 2πr vezes πg ao quadrado, que está aqui, certo? Esse 2πg que está multiplicando a área lateral, a gente manda dividindo o que estava do outro lado da igualdade, certo? Que vem para cá, ó. 2πg está aqui. Eu coloquei aqui a multiplicação, que é porque eu vou cortar bastante coisa aqui, certo? A gente vai cancelar bastante coisa. Aí a gente tem que lembrar que se esse 2 aqui está do lado do π, quer dizer que o 2 está multiplicando o π, certo? Mesma coisa aqui do 2πg. O 2π está multiplicando o g. Da mesma forma que o 2 está multiplicando o π, mas não importa. A gente pode deixar o 2 aqui, o 2π aqui junto do π, certo? Porque a gente vai cancelar 2π com 2π, certo? Ele já cancelou ali. Dá para a gente cancelar outra coisa. O que dá para cancelar? G com g. Vem aqui, ó. A gente tinha g ao quadrado, né? Mas g ao quadrado, né? G vezes g. Então, coloquei g vezes g aqui, justamente para a gente cancelar com esse outro g aqui, certo? Então, o que é que restou aqui, ó? Perceba que o denominador não restou nada, né? E eu cancelei o 2π aqui em cima e o g da geratriz. Sobrou só o quê? Raio vezes πg. Então, a área lateral vai ser π vezes o raio vezes o g da geratriz, certo? Então, vai ser π vezes o raio do círculo da base do cone vezes a geratriz do cone. Se eu multiplicar esses três elementos aqui, eu vou ter o quê? A área lateral, certo? Então, está provado como é que a gente chegou nessa área lateral, certo? Se a gente já tem... deixa eu pegar o laser aqui. Se a gente já tem a área da base, né? A área da base é πr ao quadrado. Esse R aqui é o raio do círculo da base, certo? A área lateral vai ser π vezes a medida do raio do círculo da base vezes a medida da geratriz desse cone, certo? E a gente quer a área total sempre vai ser o quê? A área da base, no caso do cone aqui, a área da base mais a área lateral. A área da base é quem? πr ao quadrado. Então, coloca aqui, substitui a área da base por πr ao quadrado. A área lateral é o quê? π vezes r vezes g. Então, coloca aqui. Aí aqui eu tenho a área total sem fatores comuns em evidência, certo? Só somando eles aqui. Aí, ó, se eu coloco aqui, se eu pego aqui e coloco os fatores comuns em evidência, fator comum em evidência é o quê? É o fator, é o multiplicador que está tanto nessa parcela aqui quanto nessa parcela aqui. Ó. Perceba que o π está aqui e o π está aqui. Então, eu posso colocar ele aqui em evidência. Perceba que eu tenho um R aqui e eu tenho um R aqui. Perceba também que eu tinha aqui R ao quadrado e R ao quadrado é igual a R vezes R, certo? Só para ficar mais claro esses fatores comuns. Aí eu tiro esse fator comum R daqui e esse fator comum R dessa outra parcela aqui. Então, eu coloco eles em evidência. Então, eu tenho esses dois fatores aqui em evidência, que é o π e o R, que é o raio, certo? Então, sobrou só quem aqui dentro? O raio se somando mais a geratriz, porque os fatores comuns dessas parcelas eu retirei e coloquei em evidência aqui. Então, eu posso ter a área total com os fatores comuns em evidência aqui, ou a área total sem os fatores comuns em evidência. Eu prefiro aqui sem os fatores comuns em evidência, para a gente lembrar que a área total vai ser a área da base mais a área lateral, ok? Vamos seguir. Um exemplo aqui de área da superfície de um cone reto. Vamos ler aqui o exemplo. Determine a altura de um cone reto, sabendo que a planificação da superfície lateral é um setor circular
com ângulo central medindo 210 graus. E o raio da base é igual a 14 centímetros, certo? O que a questão nos deu? Que o raio é igual a 14 centímetros e que o ângulo do setor da superfície lateral vai ser 210 graus, certo? Então a gente tem que imaginar o que é setor. O setor vai ser essa planificação aqui da superfície lateral, certo? E esse ângulo de 210 graus vai ser esse ângulo aqui, certo? Vocês lembram dessa relação métrica aqui que a gente viu agora há pouco, né? Que o ângulo central vai ser igual a raio vezes 360 graus sobre a medida da geratriz. A questão nos deu o ângulo central e nos deu a medida do raio. Então a gente vai usar essa relação para encontrar a geratriz aqui, encontrar da geratriz a partir dessa outra relação métrica aqui desse triângulo retângulo aqui neste cone, né? Em qualquer cone reto, na verdade, né? A gente, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter agora a medida da geratriz e a medida do raio. Assim, a gente vai poder obter o quê? A altura desse cone, que é o que a questão pede, né? Então, vamos primeiro aqui encontrar a medida da geratriz, né? A gente substitui a medida do ângulo central, que é 210 graus, e o raio, que é 14, certo? Aí a gente multiplica. 14 vezes 360 vai dar... Bem aqui, ó. Primeiro, vamos aqui passo a passo, né? Primeiro eu peguei o 210 graus e troquei aqui com o G da geratriz. O G foi para cima, o 210 graus veio para baixo, certo? Aí agora a gente multiplica. 14 vezes 360 vai dar 5.040 sobre 210. 5.040 sobre 210 vai ser igual a 24. Então a gente encontrou o quê? A medida da geratriz. A medida da geratriz vai ser 24. Agora a gente tem a geratriz e tem a medida do raio da base. Então a gente pode usar essa relação métrica aqui para encontrar a medida da altura. Então vamos substituir aqui. Geratriz é 24, então fica 24 ao quadrado. O raio é 14, então fica 14 ao quadrado. A medida da altura a gente não tem e é o que a gente vai encontrar, certo? Aí a gente vai deixar desse lado da igualdade a altura ao quadrado. E o 14 ao quadrado vai para o outro lado, subtraindo 24 ao quadrado. Está aqui, né? Então ficou altura ao quadrado igual a 24 ao quadrado menos 14 ao quadrado. Então vamos calcular primeiro esses quadrados para depois a gente subtrair, certo? Então 24 ao quadrado é 576, menos 14 ao quadrado é 196, certo? Então, altura ao quadrado vai ser igual a 380, que é o resultado dessa subtração aqui, certo? Então, altura ao quadrado vai ser igual a 380. Esse expoente 2, a gente passa para o outro lado como o quê? Como raiz, certo? Então, fica só o h desse lado, e a gente passa o expoente 2 como raiz quadrada do elemento que estava do outro lado da igualdade, que era o 380. Então, fica altura igual a raiz quadrada de 380. Como é que a gente calcula essa raiz? O jeito que eu mais gosto, que eu mais prefiro, é esse aqui, que é da gente fatorar. A gente fatora o 380 em fatores primos. Isso aqui são todos primos, certo? 2 é primo, 5 é primo e o 19 é primo. Como é que a gente faz? A gente divide 380 pelo menor primo possível, que dá por 2, né? 380 por 2 dá 190, 190 por 2 dá 95, 95 só dá por 5, 95 dividido por 5, 19, 19 só dá por 19. Então, a gente tem esse 380 decomposto nesses fatores primos. Como a gente tem 2 vezes 2, a gente pode colocar 2 ao quadrado vezes 5 vezes 19. Então, a gente multiplicar esses fatores aqui, a gente vai obter como resultado 380, certo? Por isso que eu vou substituir 380 por esses fatores aqui, certo? Como tem 5 vezes 19, 5 vezes 19 é 95, certo? É para facilitar nosso trabalho aqui, ok? Então, a gente substituiu aqui, né, 380 por esses fatores primos aqui. Como eu tenho 2 aqui ao quadrado, ele pode sair de dentro da raiz. Então, o 2 sai de dentro da raiz e eu elimino esse expoente, certo? Quando ele sai, eu tenho que tirar o expoente 2. Fica só o 5 vezes o 19. E 5 vezes 19 é igual a quanto? 95. Então, dentro da raiz fica só 95. Então, essa altura aqui, simplificando essa raiz de 380, simplificado, vai ser igual a 2 vezes raiz de 95. São equivalentes a essas
duas raízes aqui. 2,95 é igual a raiz de 380, certo? Então, a altura é o quê? A altura do cone é 2 raiz de 95 centímetros. Essa é a altura do cone, ok? Mais um exemplo de área da superfície de um cone reto. Vamos ler aqui o exemplo. Determine a área total do cone do exemplo anterior com raio da base igual a 14 centímetros e geratriz igual a 24 centímetros. Se a gente tem a medida do raio e a medida da geratriz de um cone, já é possível a gente calcular a área total desse cone, certo? E a área total vai ser o quê? A área da base mais a área lateral. A área da base é o quê? πr ao quadrado. Se r é o raio da base do cone. A área lateral é o quê? Π vezes o raio da base vezes a geratriz do cone, ok? Se a gente tem o raio e tem a geratriz, já é possível calcular. Então, vamos substituir aqui. Na área da base, a gente vai substituir o raio pela medida do raio, que é 14. Então, fica 14 ao quadrado. E aqui a gente substitui o raio da base, que é 14, e a geratriz do cone, que é 24. A gente resolve. Primeiro, a potência, né? 14 ao quadrado é igual a 196. Então, fica 196 π. Π vezes 196 é a mesma coisa que 196 π. Eu prefiro os números na frente do π aqui, certo? Porque fica melhor. 14 vezes 24 vai dar 336. Como eu prefiro os números na frente do π, eu coloco na frente do π. Como são todos fatores, né? Esses três elementos estão se multiplicando. Se eu multiplico esses dois, eles continuam se multiplicando, né? A ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Certo? Então, a gente pode somar. Eu repeti aqui, mas não tem problema não, certo? A gente vai somar 196 com 336 e vai dar 532 π centímetros quadrados. A gente poderia parar aqui e a gente já teria a área total desse cone, certo? Que seria 532 π vezes 532 π centímetros quadrados, certo? A gente poderia deixar o π aqui, mas se a gente quiser, a gente pode fazer essa aproximação aqui, certo? Então, a gente aproxima o π para 3,14 e multiplica 3,14 vezes 532. 532 vezes essa aproximação de π aqui, que é 3,14, vai ser igual a 1.670,48 centímetros quadrados. Então, a área total aproximada é essa daqui, 1.670,48 centímetros quadrados, certo? Essa aqui é a área aproximada e essa aqui é a área sem aproximação de π, certo? Deixando só o π ali como um fator ainda, beleza? Tanto faz, depende do que a questão pedir, ok? Então, vocês têm que observar o que a questão está pedindo. Determinação do volume do cone, página 148. O volume do cone é semelhante ao volume da pirâmide, certo? No volume da pirâmide, a gente também não tinha área da base vezes a altura dividido por 3. O volume do cone também vai ser esse, certo? Só que a base muda, né? Porque a base do cone vai ser sempre o quê? Um círculo. Então, vai ser a área do círculo da base vezes a altura do cone dividido por 3, certo? Portanto, o volume do cone de raio R e a altura H é dado por volume do cone. Perceba que quando eu tenho esse 3 aqui dividindo a área da base vezes a altura, eu posso colocar em evidência aqui 1/3, que eu não mudei nada, certo? Continua a mesma coisa, só coloquei essa fração aqui em evidência, que é 1/3, certo? Aí, ó, o volume do cone pode ser, eu posso... Porque vocês podem também ver o volume do cone dessa forma aqui. Volume do cone igual a 1/3 vezes a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, certo? Ou eu prefiro dessa forma aqui, que está dessa fórmula aqui que está destacado. Esse volume do cone é igual a πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cone, dividido por 3. Essas duas expressões aqui são equivalentes, certo? São iguais. A única diferença é que eu coloquei essa fração 1/3 aqui em evidência, certo? E eu coloquei essas duas imagens aqui, porque esse volume do cone vale tanto para o cone reto quanto para o cone oblíquo. O que vai mudar é que esse aqui é um cone reto, né? E a altura vai estar bem aqui, né? Que vai ser a distância do centro do círculo da base ao vértice do cone, certo? E por conta dessa inclinação,
do cone oblíquo aqui, a gente tem que ver, essencialmente, é a distância do vértice ao plano que contém o círculo da base, certo? O que muda é só isso. Mas a fórmula vai ser a mesma, só que você só tem que tomar cuidado na hora de identificar qual é a medida da altura do cone, certo? Seja ele reto ou seja ele oblíquo, mas a fórmula vai ser a mesma. A área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3, ok? Um exemplo de volume de um cone reto. Um reservatório tem a forma de um cone circular reto invertido com raio de medida R igual a 3 metros e altura de medida H igual a 4 metros. Ele está preenchido com água até a metade da sua altura, como ilustra a figura abaixo. Que volume de água ele contém? Ele nos deu que o raio, esse raio aqui, ó, do círculo maior, é 3 metros e que a altura total do cone é 4 metros. Mas ele quer o quê? O volume de água. Então a altura só vai estar até aqui, que é a metade. Então a altura do volume de água vai ser o quê? Como a água está até. Cadê? Preenchido com água até a metade da altura. Então a altura da água aqui vai ser a metade da altura total do cone, né? Se a altura é 4, metade da altura é 2. Então a altura do volume do cone em água vai ser 2, certo? Perceba que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo maior, é proporcional a esse triângulo menor, porque eles estão contidos o quê? No mesmo cone, certo? E esse lado aqui está paralelo a esse, enfim, certo? Não vou explicar por que eles são semelhantes, certo? Mas esses dois triângulos aqui são semelhantes. Se eles são semelhantes, suas medidas são proporcionais. Então, se a altura desse triângulo menor aqui é metade da altura desse triângulo maior aqui, então esse cateto aqui também vai ser a metade desse cateto aqui, certo? Esse raio grande aqui, o raio grande era o quê? 3 metros, certo? Então o raio menor vai ser o quê? Metade também, né? Metade de 3 é 1,5, certo? Porque é aquela mesma coisa, ó. Se a altura aqui ficou pela metade, certo? A altura era 4 e essa altura aqui, como é a metade, é 2. Como o raio aqui era 3, esse outro raio aqui também vai ser a metade desse outro, certo? Então, se esse aqui é 3, esse aqui vai ser 1,5. Por quê? Porque esses dois triângulos aqui são semelhantes, ok? Então, você tem que seguir a mesma proporção. Então, vamos lá ao cálculo do volume. Volume do cone em água. O raio, nesse caso, vai ser 1,5, que vai ser a metade do raio do cone total, né? E a altura vai ser 2, porque vai ser a metade também. Certo? Então, 1,5 ao quadrado dá 2,25, multiplicando o π, vezes o 2, certo? A gente resolveu primeiro só aqui a potência, ok? 2,25 a gente pode multiplicar por 2, certo? 2 vezes 2,25 vai ser igual a 4,5 π. Então, 4,5 continua multiplicando o π. 4,5 a gente pode dividir por 3, certo? 4,5 dividido por 3 vai ser igual a 1,5 π. A gente poderia parar aqui no cálculo do volume, bem aqui, volume do cone é igual a 1,5 π metros cúbicos, porque as medidas estão todas em metros, certo? Mas a gente pode fazer aquela velha aproximação. A gente aproxima o π para 3,14 e multiplica 1,5. 1,5 vezes 3,14 vai ser aproximadamente 4,71 metros cúbicos. Ou seja, o volume do cone aproximado é igual a 4,71 metros cúbicos, certo? Aproximado porque eu fiz uma aproximação do π aqui, certo? Mas tanto faz, de novo, tanto faz, esses volumes aqui vai depender do que a questão pedir, ok? Então é isso, assim que a gente calcula o volume. Meu muito obrigado novamente a todos os alunos online presentes nessa aula virtual. Gostaria de dizer que eu estou esperando as dúvidas que possam estar surgindo na resolução dos exercícios, certo? Com certeza, eu, bem como meus colegas, estamos à disposição para tirar essas dúvidas. Então, vocês podem sim vir questionar a gente, ok? Para vocês fazerem direitinho os exercícios de vocês
e estarem aprendendo o máximo possível com esses exercícios e essas aulas virtuais, ok? Então, muito obrigado de novo, tchau, até breve. Valeu!